Boa noite, igreja. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos vieram renovar as forças aqui? Diga aleluias. Quantos precisam ser renovados aqui? Diga amém. Levante as suas mãos, feche seus olhos. Fala, Senhor Jesus, eu preciso ser renovado para prosseguir adiante. Amém? Segundo dia da campanha, renovando as forças para prosseguir. E o meu coração se alegrou porque toda caminhada, ela começa num ritmo, ela passa para outro ritmo, e se você não manter o ritmo, você não chega ao seu objetivo. Amém? Nosso objetivo maior é os céus. Mas enquanto nós não chegamos nos céus ainda, nós precisamos vencer todos os dias aqui na terra. Vencer a enfermidade, a solidão, vencer os desafios, todas as adversidades que nós precisamos vencer. E onde nós encontraremos força? Encontraremos força na palavra de Deus. Encontraremos força na igreja. Encontraremos força na unção que Deus, Ele derrama sobre cada um de nós. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 33 de Êxodo. E nós vamos ler esse texto e aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Nós iremos falar e eu creio que você vai sair daqui não da forma como você chegou, mas sairá daqui renovado, fortalecido, para que você possa alcançar e apropriar do melhor de Deus em nome de Jesus. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Capítulo 33, versículo 1 de Êxodo, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra de respeito da qual jurei a Abrão, Isaque e a Jacó, dizendo: e a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. E eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consumas eu no caminho. Ouvindo o povo estas má notícias, pôs-se a chorar, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Feche os teus olhos, inclina a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero abençoar esta palavra, ó Deus. Declarar a tua unção sobre ela. Uma revelação que vem do alto, ó Deus. Porque esse texto lido, esta história contada, será mais uma história. Mas ela é revelada a nós, trazendo o entendimento e a direção que o Senhor tem para nós, nos levará sim, ó Deus, a um objetivo que é ser fortalecido, a um objetivo, ó Deus, que é apropriar de Ti. Senhor, eu oro também repreendendo todo espírito contrário, a falta de fé, a dúvida, a inquietação. Senhor, aquilo que faz com que as pessoas conversam de forma desnecessária, eu repreendo esse demônio em nome de Jesus. Senhor, para que todos nós possamos permanecer aqui, os que estão em casa, Senhor, permanecer sentado, assistindo, ó Deus. Por isso eu oro pedindo a Tua graça sobre mim, pedindo a Tua unção sobre a minha vida, ó Deus, a Tua misericórdia, porque sem Ti, ó Deus, nada somos, sem Ti, ó Deus, nada sou. Sou reconhecedor da Tua presença, sou reconhecedor que o Senhor é quem faz, o Senhor é quem dá a direção. Por isso eu oro a Deus para que a Tua glória permaneça nesse lugar e esteja sobre mim, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, amém? Capítulo 33 de Êxodo, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele fala com Moisés.
Em diversos textos, no livro de Êxodo, você vai ver Moisés falando com o Senhor. Moisés intercedendo pelo povo, falando ao Senhor. Mas o capítulo 33 diz que disse o Senhor a Moisés. E toda vez que o Senhor dava uma direção a Moisés, Moisés procurava passar essa direção de uma forma branda, de uma forma clara, de uma forma na qual as pessoas entendessem aquilo que realmente que Deus queria. Todas as vezes que alguém sobe aqui para ministrar a palavra de Deus, para trazer uma palavra, ou para falar algo, a intenção dessa pessoa, a intenção principal é transmitir aquilo que Deus quer para o teu povo. A Bíblia diz que Deus então dá algumas direções a Moisés, e ele diz assim: vai, sobe daqui você e todo o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a qual de respeito jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Que terra era essa, irmãos? Todos nós somos sabedores que quando o povo de Israel estava cativo no Egito, apesar deles se alimentarem lá, apesar deles morarem lá, deles dormirem lá, terem a sua família lá, eles estavam como escravos. E todo escravo, ele deve obediência aos seus senhores. Todo escravo, ele não tem direito de apropriar daquilo que por direito seria seu. Toda a herança de um escravo é de seu senhor. A palavra do Senhor diz então que Deus faz um plano para que eles saíssem da condição de escravo e se tornassem livres, e ali eles tivessem tudo aquilo que eles poderiam ter. E se vocês lerem a história, ou ouvindo a história, ou conhecendo a história, vocês vão saber que eles conheceram a terra, certificaram que a terra era boa, e que tudo quanto se plantava lá dava. Então eles eram cientes que Deus tinha o melhor para ele. Todos nós que estamos aqui hoje, somos cientes que Deus tem o melhor para nós. Por mais que as palavras muitas vezes tenham sido duras, mas o intuito é que Deus tenha o melhor para nós. Eu nunca vi ninguém subindo aqui dizendo que você vai fracassar, dizendo que você não vai dar certo, dizendo que a sua situação não tem jeito, dizendo que a sua família já era, que o seu estado é irreversível. Não. Nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que para Deus não há impossível. E quando nós falamos que não há impossível, não há mesmo. Todas as histórias que são narradas na Bíblia, que são contadas na Bíblia, foram histórias que aconteceram. E por que que Deus não subiria com Moisés? Por que que Deus não subiria com o povo? Eu acabei de ler o texto, você acompanhou comigo. Deus falou assim: olha, Moisés, eu não vou subir para que eu não vos consuma. E aí eu entendo algumas coisas. Por que que algumas orações não são respondidas? Por que que algumas situações, elas não acontecem na hora, no momento, ou até mesmo do jeito que nós queremos? Nós somos sabedores que um milagre, quando ele vem na hora errada sobre nós, em vez dele trazer bênção, vai trazer o quê? Maldição. Em vez dele trazer honra, vai trazer desonra para o Senhor. O pastor falou aqui, agora há pouco, que esta semana Deus vai usar alguém para orar com alguém que tem uma enfermidade maligna para a morte. E essa pessoa vai ser curada. A palavra de Deus, ela não volta vazia, isso vai acontecer. Mas não atribua isso a você. Não atribua isso
ao seu ministério, porque você é mais bonito ou mais feio, porque você é uma pessoa especial. Não atribua isso, atribua ao Senhor. Eu não sei se eu já falei aqui, mas quando começou o ministério de Deus em minha vida, o ministério não é meu, é do Senhor, e nós fomos enviados para a obra do Senhor fora de Cuiabá, porque aqui nós já fazíamos a obra. Um dos meus maiores sonhos era orar por alguém, um paralítico, e essa pessoa ser curada. Eu falei, dia que isso acontecer, o meu coração vai saltar de alegria. Vai ser algo marcante na minha vida. E no ano de 2008, nós estávamos em Tangará da Serra, pastoreando a igreja lá. Foi lá que nós reencontramos o casal de pastores. E lá na igreja tinha um homem, que ele era todo atrofiado. Tinha meningite. E ele foi atrofiando cada dia mais. Foi atrofiando cada dia mais. E um dia ele foi parar na cadeira de roda. E Deus falou, você não queria orar para alguém se levantar da cadeira de roda? Eu me lembro que não foi só eu, mas a igreja orava todos os cultos. E um dia nós estávamos, eu não me lembro se era ministrando louvor ou na pregação. E a unção de Deus era tão forte naquele lugar, que aquele homem levantou daquela cadeira de roda e começou a andar. E as pessoas glorificavam o nome do Senhor. E eu saltava de alegria. E eu pulava, e eu gritava. E eu contava para as pessoas, depois que isso passou. As pessoas se alegravam comigo. Mas depois veio uma tristeza sobre mim. Porque aquele homem, eu não sei mais a história dele, eu não conheço mais, eu não voltei mais em Tangará. Eu não sei, eu perdi o contato com as pessoas. Aquilo foi bom para mim, foi bom para ele. Será que foi bom para o Senhor? O maior milagre que você precisa é a unção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. O maior milagre que nós precisamos é sentir a presença de Deus em meio às dificuldades. Você orar por alguém que está enfermo e essa pessoa ser curada, é muito bom, mas melhor ainda é você orar por alguém e essa pessoa se converter, abandonar o pecado, abandonar a mentira, ter a sua vida totalmente transformada. E quando Deus fala com Moisés, Moisés, eu não vou no meio de ti, para que eu não vos consume. Deus estava dizendo, olha, esse povo que está com você, eu já fiz tantas coisas com eles. Eu já abri o mar vermelho, Moisés. Eles passaram em terra seca. Eu mandei dos céus o alimento. Eu tirei a água da rocha. Eu prometi uma terra para eles. E eles sabem que essa terra é boa. E mesmo assim, eles continuam adorando a outros deuses. Se tem uma coisa que Deus não divide, irmãos, é a glória dele com ninguém. Dia que você tocar aqui, ou cantar, ou pregar, ou ensinar, ou interceder, e você achar que você é o cara, você perdeu. As pessoas que estão mais próximas a mim me conhecem. Você me vê andar arrumado assim. Desde criança eu ando arrumado, procuro, gosto de moda. Mas do mesmo jeito que eu sou assim, eu sou zeloso na casa de Deus. Passo pano no chão, ajudo nas tarefas domésticas, não desfaço de ninguém. Eu tenho mais ou menos uns 30 anos de música.
conheço bastante, já toquei com muitas pessoas famosas. As pessoas que estão mais próximas a mim me conhecem. Posso ter essa aparência, posso ter para alguns essa marra, mas eu nunca atribuí aquilo que Deus faz através de mim, ou por intermédio de mim, a minha pessoa. Eu nunca estudei violão. Eu nunca estudei, nunca fiz aula de canto. Eu nunca fiz teologia. Não estou falando para que você não deva fazer. Não estou falando que você... Eu acho que tem que estudar violão. Precisa fazer aula de canto para você não levar a igreja para outro rumo. Eu estou falando de mim. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, foi através da palavra de Deus, através das ministrações que era feito no altar. E quando alguém falava, você vai ser isso, eu levantava minhas mãos, eu cria. Quando você tocar, as pessoas vão ser curadas, eu levantava minhas mãos e eu cria. Então, quando Deus fala isso, Deus está falando, olha, eu não divido a minha glória com ninguém, e eles fizeram isso. E quando Moisés relata ao povo, que Deus não subiria com eles, a Bíblia diz que eles se entristeceram, eles ficaram ali desanimados, não colocaram as suas vestes festivas, não fizeram festas, ficaram ali aterrorizados. E aí eu aprendo uma coisa com Moisés, com o Senhor nosso Deus e com o povo. Eu aprendo que quando nós recebemos muitas vezes um não, quando nós recebemos uma direção contrária daquilo que nós queremos, nós como seres humanos agimos como eles, ficamos tristes em casa, também não vou no culto mais, vou parar de ler, eu vou parar de fazer as coisas, eu vou deixar de ser. Será por que não me foi dado? Será por que Deus não iria com ele? Deus estava sendo injusto? Não. Eu duvido. Você que é uma pessoa humana, você que é uma pessoa naturalmente falando, você ajuda alguém, ajuda a pessoa, ela está numa situação contrária, de enfermidade, está na miséria, e você, todo mês você vai lá, ora com ela, leva um sacolão para ela, visita ela, está com ela, dá roupa para ela, e de repente essa pessoa, ela cresce na vida, porque você orou por ela, e aí ela olha para você, desfaz de você, te desmerece, esquece daquilo que você fez por ela. Qual sentimento você vai ter? Eu estou te falando como humano, e aí você não precisa ser hipócrita comigo. Você vai se entristecer. Falar, poxa vida, cara, eu ajudei tanto fulano, estava na miséria, estava derrotado, eu estive com ela todos os dias, e agora que ela foi congregar em outra igreja, foi levar honra para outro pastor, escreve lá no Facebook, no Instagram, agradece a tantas pessoas, e quem de fato deveria fazer, não faz. Agora você imagina Deus. Deus falou, poxa vida, cara, eu abri o mar para eles. Eles estavam com sede, eu tirei água da rocha. A água estava amarga. Eu transformei essa água em doce. Irmão, todos nós aqui, antes de conhecer o Senhor, éramos miseráveis. Estávamos condenados a ir para o inferno, sim. Estávamos condenados, a ter uma vida totalmente desregrada. Pastor, então é só crente que tem vida regrada? Não.
Tem muitas pessoas que não são crentes, que têm a vida certa, mas uma coisa eles não têm: o Espírito Santo de Deus para o alegrar no dia mau. Eu conheço muita gente rica, muita gente milionária, e eu, por esses últimos tempos, tive a oportunidade de estar bem perto e de ver o quanto essas pessoas são pobres da presença de Deus. O quanto elas fazem para ter um momento de alegria, o quanto elas pagam, investem para ter um momento de alegria. E elas têm esse momento de alegria? Tem, momentânea, mas tem. Mas quando chega em sua casa, no seu leito, certamente o Espírito Santo de Deus não está ali. E quando a palavra do Senhor diz que o povo, ouvindo essas má notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Versículo 5 diz assim: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, eis que és povo de dura servir, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, tira pois de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele armava uma tenda, e ele ia a essa tenda buscar a presença de Deus. Deus não estava, ou Deus não ia na tenda todos os dias, mas Moisés estava na tenda todos os dias. Aprendamos uma coisa: nós devemos buscar ao Senhor todos os dias, mas tem dias que o Senhor não irá nos responder. Tem dias que você vai clamar, você vai buscar, você vai orar, você vai jejuar, e o Senhor, Ele não vai responder. Uma vez, eu ministrei o louvor, várias vezes isso aconteceu, mas uma vez no início, eu me lembro que eu desci do altar, muito triste, inconformado, porque naquela semana, eu havia me preparado de forma como nunca antes havia me preparado. Havia orado, havia jejuado, havia feito os requisitos que é passado para nós da equipe de louvor. Eu havia feito todas as coisas que deveriam fazer, que um levita devia fazer. E nós chegamos no culto de domingo, cantamos a primeira música, a igreja não entrava. Cantamos a segunda música, a igreja não entrava. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. 7 músicas, pastor. Naquela época era 7. Bastante. Tinha que ter pique. Tinha que fazer uma lista para não esquecer. E eu me lembro que na segunda-feira, eu peguei meu carro e fui lá no centro, na igreja, e conversei com o bispo. Eu falei: bispo, eu estou muito triste, estou frustrado, porque o culto ontem foi uma negação, né? O louvor foi terrível. Ele me fez 2 perguntas. Ele falou assim: o culto foi para quem? Aí acendeu uma luz em mim. O culto não foi para as pessoas, foi para Deus. Então Ele vai saber se foi bom ou ruim. Segunda coisa, Deus não está sujeito a nós, nós estamos sujeitos a Ele. Quando Ele quiser agir, quando Ele quiser visitar, quando Ele quiser fazer, Ele vai fazer, e quando Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. E o que Moisés fazia? Todo dia ele estava na tenda, mas Deus não estava todos os dias ali.
Nós precisamos aprender a estar na casa de Deus, estar na presença de Deus todos os dias. Já tem alguns tempos que Deus não fala comigo. É difícil, irmãos. Já tem alguns tempos que Ele não fala comigo como Ele falava antes. E eu vou falar uma coisa para você, é terrível. Se você não passou, não queira passar por isso. E se você passar por isso, entenda que é uma fase. Aprendemos ontem aqui. Que é um período. Mas isso não me faz menor do que você. Não me faz inferior a ninguém. Porque a Bíblia diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. Eu sei em quem tenho crido, é uma frase muito prática, mas essencial para que você não perca o foco em Deus. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Eu conheço o Deus que me chamou. E eu sei que Ele não erra em suas convicções. Amém? Você vai ter a força renovada para prosseguir. Não importa se Ele tem falado pouco ou menos com você. Às vezes talvez não tenha falado. O pastor falou algo interessante aqui, que passa desapercebido pela grande maioria. A condição de você sentir ou não, a presença de Deus não é termômetro para nada. Ele está aqui, porque estamos aqui muito mais de 30, 40 pessoas. Ele está aqui, ele fala se tiver apenas 2 pessoas. E a Bíblia diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, Ele ouvirá. E nós temos invocado o nome do Senhor. No capítulo 12, do versículo 33, diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me disseste, faz subir este povo, porém não me deste a saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irás contigo, e eu te darei descanso. Levante as suas mãos. Feche os teus olhos. Repete comigo, fala, Senhor, ainda que eu esteja em momentos difíceis, a tua presença irás comigo, e eu terei descanso, e eu irei prosseguir até o fim. Versículo 14 diz assim, respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faças subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e este povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo e todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse, rogo-te que me mostre a tua glória.
Moisés, ele queria a presença do Senhor com ele. Não me faça subir, Senhor, se a tua presença não estiver comigo. Não deixa de ser inteligente, não faça nada se a presença do Senhor não estiver contigo. Não faça nada. Moisés começou a dialogar com Deus ali, e em um momento ele usa a inteligência dele, falou: olha, Senhor, se realmente eu sou o que o Senhor está falando, que eu achei graça, me mostre a tua glória. E vocês conhecem essa história. Você vai ver que nenhum homem, ninguém consegue ficar diante da glória do Senhor e permanecer ali. Então Deus ali, ele arruma uma situação. Ele diz assim, olha, versículo 20, acrescentou: não me poderás ver face a face, porque quanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. E quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando a tua mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Talvez não será revelado a profundidade completa daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque se Ele revelar, irmãos, para mim e para você, talvez amanhã na campanha a gente nem está aqui. Já começamos aí sair a contar aquilo que Deus vai fazer. Mas Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou te colocar numa posição onde quando eu passar, isso será o suficiente para você. Vou te cobrir. Eu vou trazer sobre você aquilo que você precisa. E eu estava orando e olhando para a palavra de Deus. O que nós precisamos para prosseguir até o fim? Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da unção de Deus, desculpa. Porque a palavra de Deus já foi liberada a nós. Nós já temos uma palavra. E quando nós temos uma palavra, nós temos somente que acreditar. Porque a Bíblia diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Você sabe que o Senhor não te conhece? Ele te conhece. Ele sabe as tuas fraquezas. Ele sabe as suas limitações. Ele sabe o quanto nós somos falhos. Esse povo de Israel aqui que saiu do Egito é a igreja. Cansamos de receber palavra aqui no domingo, na quinta, ou até mesmo pelas mensagens. E quando nós viramos as costas, já estamos ali esquecidos daquilo que Deus falou. Ou só acontece comigo? Acontece com mais alguém aqui? Amém? E o que Deus tem dele? Misericórdia. A graça do Senhor vai estar conosco. Amém? Se coloca de pé, você que pode. Eu quero orar com você. Eu não sei, ou melhor dizendo, eu sei que o Senhor irá contigo até o fim. Feche os teus olhos, levante as suas mãos, você que pode. Senhor, nós te glorificamos.